Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 1, Introdução. Leitura da Bíblia, Gálatas 1, versículos de 1 a 3. Nós iniciamos a partir desta mensagem uma nova série e vamos abordar a respeito do conteúdo do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. O Senhor nos deu o sentimento de abordar esse livro, justamente porque nós estávamos abordando a história da igreja e quando nós, ao estudarmos a segunda carta de Pedro, nós percebemos que havia alguma coisa que ainda estava encoberta. Poucos entendiam o que Pedro se referia quando ele dizia a respeito dos falsos mestres, quando ele dizia com respeito aos escarnecedores da palavra do Senhor, e por que ele insistia tanto em fazer com que os destinatários da sua carta fossem lembrar das palavras que havia sido ditas antes, e porque ele insistia tanto na verdade presente, porque ele insistia tanto na palavra profética, que traz segurança, traz direção, é como uma candeia que brilha em uma noite escura até a segunda vinda de Cristo. Irmãos, por que nosso querido irmão Pedro, ele insistia nesses assuntos e sem conhecer o contexto, nós não compreendemos do que ele estava falando. E graças a Deus, o Senhor nos deu uma grande luz. Eu considero uma grande luz quando nós percebemos que Atos capítulo 15, o que aconteceu naquela reunião em que Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para tratar de um assunto grave, um assunto sério, e a partir daí houve uma grande mudança na igreja em Jerusalém e tinha tudo a ver com a continuação ou não do ministério de Pedro ali naquela igreja. É por isso que o Senhor nos deu o sentimento de abordar o livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas trata desse assunto muito sério, que fez interromper uma trajetória tão linda do início da igreja em Jerusalém, aquele início vigoroso, aquele início simples, a igreja seguindo, perseverando no ensinamento dos apóstolos e na comunhão da palavra dos apóstolos, e o Espírito Santo tinha liberdade de operar sinais, milagres através dos apóstolos. O número dos que iam sendo salvos iam se acrescentando e todos tinham alegria, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e a palavra crescia e o número de pessoas crescia. Então, aquela situação maravilhosa do início da igreja em Jerusalém era devido ao ensinamento dos apóstolos, que a igreja tinha comunhão, e essa palavra operava grandemente e eficazmente
na igreja em Jerusalém. No entanto, houve alguma coisa que em Atos 15 foi um divisor de águas. A partir de Atos 15, você não vê mais o registro do vigor da vida da igreja em Jerusalém. E tudo isso está relatado em Gálatas, nessa carta que se tornou uma carta muito importante para nós entendermos o que o inimigo de Deus tentou minar, o verdadeiro evangelho de Deus. Não existem dois evangelhos, há apenas um só evangelho, uma só palavra que o Senhor usa seus apóstolos para falar, um só evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo durante a sua segunda viagem ministerial. Foi depois de ele ter passado pela Galácia e quando finalmente ele chegou até o Corinto. Lá em Corinto ele permaneceu por 1 ano e 6 meses. E provavelmente nesse período da permanência dele em Corinto, ele escreveu a carta aos Gálatas. Porém, vamos voltar um pouco para entender o pano de fundo. Vamos voltar ao final da sua primeira viagem missionária, para um assunto que tem tudo a ver com a carta aos Gálatas. Galácia era uma província romana na Anatólia, Turquia de hoje, passando por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Na sua primeira viagem juntamente com Barnabé, Paulo pregou o evangelho ali na Galácia. Isso aconteceu entre os anos 47 até 50. Aí, de volta a Antioquia, depois da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia e eles tomaram conhecimento de uma situação que lhes preocupou muito. Atos capítulo 15, versículo 1. Vamos ler. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja, essa afirmação é muito séria, muito grave e totalmente errada, impondo a condição de ser salvo, além de crer em Jesus. Eles puseram mais uma condição, que é a circuncisão conforme o costume de Moisés. Isso é o outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Então, versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. O versículo 5 reforça a ideia do versículo 1. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo:
é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então vocês percebem que no tempo de Atos 15, que era por volta do ano 50, havia na igreja de Jerusalém um partido dos judeus que creram, que principalmente eram da seita dos fariseus, e também os que defendiam a circuncisão. Eles passaram a acrescentar mais elementos do judaísmo dentro da fé. Para ser salvo, não basta apenas ter fé em Cristo, mas ainda era necessário praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés. Irmãos, isso é o outro evangelho, é a armadilha que Satanás colocou na igreja usando a tradição dos judeus. Então, eles subiram até Jerusalém e se reuniram com os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, versículo 6. Preste bem atenção, que aqui no capítulo 15, é mencionado que em Jerusalém, quem tomava a liderança eram os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Mas, lá em Atos 21, quando Paulo voltou da sua terceira viagem, subiu a Jerusalém, ele não se encontrou com os apóstolos, ele se encontrou com Tiago e os presbíteros. Os apóstolos, em Atos 21, já não estavam mais em Jerusalém. Então vocês percebem que alguma coisa aconteceu, alguma coisa de muito errado aconteceu, tá? Bom, então, essa seita dos fariseus que haviam crido, criaram então esse partido, e podemos ver isso em Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. De um lado, é uma alegria saber que muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. No entanto, isso acabou também formando um partido e levando o outro evangelho para o evangelho que Pedro e os apóstolos pregavam, e também era o evangelho que Paulo pregava. Irmãos, e essa pressão toda já aconteceu com a morte de Estevão. Porque até a morte de Estevão, vocês podem ver até o capítulo 6, até o capítulo 6, você via a igreja em Jerusalém, na sua primeira etapa, cheia de vigor, cheia de operação do Espírito, através de milagres e sinais. E Estevão era um dos diáconos que foram instituídos no capítulo 6 para atenderem às necessidades operacionais da igreja em Jerusalém, para poupar os apóstolos de concentrarem-se mais na palavra e na oração. Então, Estevão, sendo um dos diáconos, ele era cheio do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, dava liberdade para o Espírito atuar por meio da palavra dos apóstolos. E imediatamente o versículo 9
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Quer dizer, o espírito estava com Estevão. Estevão não estava sozinho, ele estava trabalhando, deixando o espírito operar através dele, tá? Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos, vocês perceberam que a pressão dos judeus contra a igreja era que os que creram em Jesus estavam depondo contra os costumes de Moisés e contra a lei de Moisés. Então essa pressão era muito grande já na época de Estevão. A morte de Estevão foi porque eles não mais pregavam a tradição dos judeus, costume de Moisés, e a igreja seguia outra direção, a direção do Evangelho de Cristo, certo? Bom, aí a defesa e o discurso de Estevão está registrado no capítulo 7, e eu ainda acho que um dia nós vamos detalhar melhor esse capítulo. Acho um dos capítulos mais importantes da Bíblia, está no capítulo 7, né? E vocês sabem que foi logo depois que Estevão foi morto, no capítulo 8, né, que diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Quer dizer, Saulo, que futuramente se torna Paulo, ele era muito jovem, ele guardava, né, aqui no versículo 58 do capítulo 7, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí, naquele dia, capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, a Bíblia só registra isso aqui, em Atos dos Apóstolos. Houve uma grande perseguição e todos os discípulos, né, foram dispersos pela Judéia e pela Samaria. Irmãos, mas a perseguição foi muito cruel. Nós conseguimos entender um pouquinho a coisa no próprio testemunho do apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 22, só para vocês terem uma ideia, que a perseguição foi muito grande mesmo. Capítulo 22 de Atos, versículo 5. Paulo dando seu testemunho, sua defesa, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Quer dizer, Saulo era um desses perseguidores
que prendiam os que criam em Jesus e traziam para Jerusalém para serem castigados, punidos. Irmãos, a igreja de Jerusalém sofreu muito. Versículo 19: eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. E aí ele também, em Atos 26, ele discursa na presença do rei Agripa, e no versículo 9 ele diz o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Quer dizer, os irmãos de Jerusalém eram perseguidos por esses judeus, eram levados para a prisão e eram mortos como punição. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Quer dizer, os que eram do judaísmo perseguiam a igreja com muito ódio, muito furor, né? Eram muito cruéis, colocando nas prisões e matando, né, os cristãos. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Estou querendo mostrar para vocês que a perseguição que surgiu contra a igreja de Jerusalém depois da morte de Estevão foi uma coisa muito traumática, muito triste, muito cruel. E isso, de certa forma, aumenta a pressão de dentro da igreja de Jerusalém reforçassem a ideia de a igreja, para não atrair tanta oposição dos judeus, também dissessem, acenassem para os judeus: nós não abandonamos a lei de Moisés, nós continuamos a praticar a circuncisão, continuamos a praticar a lei de Moisés. E assim surgiu, cederam, né, a essa pressão do judaísmo e modificaram a vida da igreja em Jerusalém depois de Atos 15, tá? Então, em Atos capítulo 15, vocês veem, ó Senhor Jesus, em Atos capítulo 15, vamos dar uma olhada. Bom, vamos fazer o seguinte: antes mesmo de Atos 15, é importante a gente relatar uma história que o apóstolo Pedro, Deus por honrá-lo como líder dentre os 12 apóstolos, ele fosse honrado para abrir a porta da igreja para os gentios que crerem no Senhor. Então, eu vou relatar as coisas que aconteceram em Atos 9, claro, antecedem Atos 15. Então, é importante saber disso. Mesmo depois da grande perseguição da igreja, vamos ler Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia e Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ainda crescia em número. Quer dizer, mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém,
ali não só em Jerusalém, mas também, né, na Judéia, na Galiléia e também em Samaria, a igreja continuava a crescer. O Espírito Santo continuava atuando, né? Ali tinha liberdade de atuar. Então, a partir daí, apóstolo Pedro, versículo 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Quer dizer, o Espírito Santo ainda estava fazendo milagres por meio do apóstolo Pedro. Ele curou um paralítico, e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vocês veem que ainda o Espírito Santo tinha liberdade de operar na igreja em Jerusalém através do apóstolo Pedro. Aí, a partir do versículo 36, acontece uma outra coisa milagrosa por meio do apóstolo Pedro. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores em vir ter conosco. E Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, né, já havia morrido há um tempo, e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Olha só que milagre. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então morava, capítulo 10, morava em Cesareia. Só para vocês saberem que Lida ficava a noroeste de Jerusalém. Jerusalém está aqui, olhando para o mapa, eu olhando para o mapa, né? Lida ficaria a noroeste, norte e oeste. Noroeste, Lida. E Jope fica mais ainda a noroeste, já no litoral do mar Mediterrâneo. Então, Jerusalém, Lida e Jope, tá? É importante vocês se localizarem geograficamente. Então, morava em Cesareia. Cesareia é uma cidade mais ao norte, tá? Um homem chamado Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem apareceu-lhe em visão um dia, né, que Deus lhe dissera para enviar mensageiros a Jope e chamar a Simão Pedro, tá? Aí eles, né, isso está no versículo 5. E versículo 6, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar, isso já em Jope, à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2
dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Na verdade, eles desceram ao sul. Cesareia fica mais ao norte, desceram a Jope, sentido sul. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado é cobertura, né? No terraço. Subindo ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Hora sexta seria meio-dia. Ao meio-dia, subiu no terraço, na cobertura, para orar. Estando com fome, era horário de comer, né? Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Estavam todos os tipos de quadrúpedes, né, animais imundos, e Deus mandou que Pedro matasse e comesse. Irmãos, isso era justamente para quebrar o conceito do judaísmo de Pedro, porque Deus precisava preparar Pedro para entrar na casa dos gentios, para pregar a palavra aos gentios, para acolher os gentios para dentro do corpo de Cristo. Irmãos, se Pedro ainda tivesse o conceito do judaísmo, ele não entraria na casa dos gentios. Não sei se vocês sabem que os judeus tradicionais consideravam os gentios imundos, e ninguém pode entrar na casa de uma pessoa imunda, incircuncisa, e comer com eles, muito menos comer com eles, tá? Então Deus teve que preparar Pedro, tá? Então, enquanto Pedro estava perplexo, sobre o qual, pensando o que significa isso tudo que ele viu, tá? Aí chegaram os homens da parte do Cornélio e perguntaram pela casa de Simão, e pararam junto à porta e chamaram, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viesse? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E vocês perceberam, né, que Pedro, no versículo 23, Pedro fala assim: Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando, né, olha só o versículo: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça.
Vocês perceberam o rigor dos judeus daquela época, né? Era proibido a um judeu a juntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça, aos gentios, né? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me chamaram, né, me mandasse chamar, tá? Então, irmãos, aí Cornélio explica sobre, né, tudo que Deus mandou lhe chamar a Pedro. Aí quando chegou, né, quando chegou no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo ainda tinha liberdade para trabalhar, né? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Agora começa o problema. No capítulo 11 já começa o problema. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E Pedro subiu a Jerusalém. Ele foi interpelado pelos que eram da circuncisão. Disseram a ele: Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Isso é proibido para os judeus. E Pedro então teve que explicar tudo o que aconteceu com ele, como Deus o enviou e como Deus, o Espírito Santo, foi derramado sobre os gentios que creram no Senhor e foram acolhidos para dentro do mesmo corpo que os judeus que creram no Senhor Jesus, a partir do dia de Pentecostes, foram acolhidos para o mesmo corpo, o corpo de Cristo. E versículo 18: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, né, e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento de vida, tá? Então, irmãos, dessa forma, aí acontece no capítulo 11, tá? Versículo 19, graças a Deus que o evangelho se espalha, né, por toda a região. Então, versículo 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Eles tinham um conceito de que o evangelho era somente para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quer dizer, alguns não sabiam que não era para pregar aos não-judeus, acabaram pregando para os gregos. E os gregos aceitaram o Senhor, né? E versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A primeira igreja, a igreja de Antioquia, dos judeus que creram, dos gentios que creram no Senhor Jesus, surge na história da igreja. Aleluia por isso. Então, tendo uma igreja levantada dos gentios, entre os gentios, Jerusalém, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para verificar se realmente eles eram a igreja, e
E tendo chegado, ele viu a graça de Deus, Barnabé viu a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí Barnabé percebeu que precisava de ajuda, ele lembrou-se de Saulo, que se converteu em Atos capítulo 9, né? E versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de irmãos, tá? Então, irmãos, Deus estava preparando, ele sabia que ia acontecer alguma coisa na igreja em Jerusalém. O Espírito Santo não teria mais liberdade para atuar. Ele prepara um vaso, Paulo, e levanta uma igreja em Antioquia, e Barnabé leva Paulo até Antioquia, e a partir de Antioquia, no capítulo 13, Paulo e Barnabé eram enviados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, para o mundo dos gentios. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia... Irmãos, vocês estão suportando essa parte histórica? Eu quero contextualizar vocês, né, para entenderem o porquê Paulo escreveu aos Gálatas essa carta aos Gálatas, tá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo era o último. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho preparado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, eu quero perguntar para vocês: como o Espírito Santo fala? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, né? Então, a coisa é muito abstrata, mas ao mesmo tempo, todos que estavam ali podiam testemunhar que de fato o Espírito Santo enviou a Barnabé e a Saulo para a obra. Irmãos, aí surge a questão da obra. Os irmãos estão entendendo, né? Nós temos as igrejas, nós temos a obra. Na verdade, as igrejas e a obra, né, de um lado tem alguma natureza diferente, mas é uma coisa só. As igrejas enviam apóstolos para a obra, e a obra cuida de levantar igrejas e cuida de apacentar e dar direção para as igrejas. Então, só para vocês entenderem, nós não inventamos nome, por isso nós chamamos de obra, por causa do capítulo 13, tá? O Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, graças ao Senhor, essa obra continua. Essa obra, irmãos, é usado pelos irmãos que continuam pregando o Evangelho, levantando as igrejas e seguindo a mesma direção, né, do ensinamento dos apóstolos. Muito bem, então foi assim que eu volto para o início da mensagem. Paulo e Barnabé faz a primeira viagem e passam pela região da Galácia, foram para Antioquia da Pisídia, chegaram a Icônio, foram até Listra e Derbe, levantando igrejas, pregando o Evangelho, e na volta eles instituíram presbíteros já nessas igrejas que eles levantaram. E ao chegar em Antioquia, aí acontece que eles viram que alguns
que desceram da Judéia pregavam um outro evangelho. Aí, voltando então para Atos 15, eles foram para conversar sobre esse assunto tão sério com os líderes, os apóstolos e os presbíteros, né? Aí vamos lá, Atos 15, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Vocês entenderam porque eu gastei todo esse tempo para relatar que Pedro foi chamado em Jope, foi chamado até Cesareia para pregar, anunciar a palavra também aos gentios, e os gentios fossem acolhidos pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo? E Deus levanta uma igreja dos gentios lá em Antioquia e envia Pedro, né, para Paulo e Barnabé para a Galácia. Irmãos, isso tudo para mostrar que Pedro foi encarregado de levantar, pregar o evangelho, o primeiro a pregar o evangelho aos gentios e introduzir-se para dentro do corpo de Cristo, tá? Então, versículo 8: ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Irmão, qual a diferença entre o judaísmo e a fé? Qual a diferença entre a lei e a fé? Irmãos, a diferença é que na fé Deus concedeu o Espírito Santo a nós, a igreja. Quando Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, acolhendo-os para dentro do corpo de Cristo. Isso quer dizer o quê? A partir desse momento, irmãos, o Espírito Santo é aquele que traz a autoridade de Deus para governar a igreja. Então, nós, a igreja, recebemos o Espírito Santo. A nós foi concedido o Espírito Santo, que representa Deus para governar a sua igreja. E o governo do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja, irmãos, é por meio da palavra dos apóstolos. É isso que tem que ficar claro, né? Então, que Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Quer dizer, na igreja não tem diferença entre os judeus e os gregos, entre os judeus e os gentios. Todos nós entramos numa nova etapa. Essa nova etapa, Deus concedeu o Espírito Santo a nós e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Isso são as palavras de Pedro. Deus não fez distinção mais. Não tem diferença entre os judeus e os gregos, né? Purificando-lhes pela fé o coração. Nosso coração, irmãos, é purificado porque nós cremos em Jesus, recebemos o perdão dos pecados, irmãos, é pela fé em Jesus. Não é pela circuncisão, não é pela lei de Moisés. Ó Senhor Jesus. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Porque vamos colocar um jugo, um peso sobre eles? Eles são obrigados a praticarem a circuncisão, são obrigados a observarem a lei de Moisés. Isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje nós estamos em uma outra dispensação, a dispensação da fé. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós não fomos salvos por causa da circuncisão, nós não fomos salvos pela observância da lei de Moisés, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante. Esse assunto está no livro dos Gálatas, da carta aos Gálatas. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo.
que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmãos, aqui começa para mim alguma anormalidade acontecendo. Pedro era o principal líder da obra. Estou certo ou não? Era o principal líder da obra. Deus o colocou como líder dos 12 apóstolos. E a palavra dos apóstolos certamente vinha principalmente através dele. E quem é o principal líder tinha que dar conclusão. Estou certo ou não? Tinha que fechar uma reunião dando a conclusão final. Mas é estranho que quem deu a conclusão final foi Tiago. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago. Não confunda, né? O apóstolo Tiago, Zebedeu, irmão de João Zebedeu, ele fora morto por rei Herodes. Esse Tiago era irmão de Jesus, né? E esse, ó Senhor Jesus, esse irmão de Jesus, esse irmão de Jesus, quando, Senhor Jesus, quando Jesus vivia no seu ministério terreno, pregando, não era um dos discípulos. Ele não seguiu de perto o ministério de Jesus. Irmãos, é importante seguir de perto. Por isso, irmãos, hoje ainda dá tempo de você seguir de perto. Onde está acontecendo, onde está se falando a palavra, onde tem uma conferência, né, tem comunhão, tem alguma coisa que o Espírito Santo está atuando, irmão, vamos seguir de perto. Por você se distanciar, aparentemente você sabe das coisas, mas você não sabe realmente. Aí começa a acontecer distorções. E me preocupa com algumas igrejas, muitas vezes pequenas, tem uns irmãos à frente que não seguem de perto a palavra. Irmãos, isso é preocupante. E depois acabam distorcendo tudo que o Senhor está fazendo entre nós e entendendo errado. Abrem uma vulnerabilidade para o inimigo atuar. Irmãos, eu quero aconselhar todos vocês a seguirem de perto o Senhor. Os irmãos de Jesus, na época que Jesus estava ministrando na terra, não acreditavam nele. E agora aparece Tiago, que é irmão de Jesus, homem piedoso, temente a Deus. Ele não tinha clareza total. E ele acabou se tornando o principal líder de Jerusalém, já em Atos 15. E por que ele se tornou o principal líder em Jerusalém? Agora vocês vão entender porque eu expliquei toda a pressão vinda dos judeus depois da perseguição por causa da morte de Estevão. Aquela grande perseguição é uma pressão muito grande dos judeus contra a igreja, que a igreja estava pregando para se apostatar da fé, da lei de Moisés, e a igreja não pratica mais a lei de Moisés, não pratica mais a circuncisão. Isso era um grande problema para a nação, né, dos judeus. Então essa pressão toda foi aumentando, até a tal ponto que esses que eram da circuncisão, esses que eram da seita dos fariseus, que creram no Senhor Jesus, que eram a favor de continuar a prática da lei de Moisés, continuar a circuncisão, a prática da circuncisão, eles passaram a ganhar força em Jerusalém por causa dessa pressão toda. E eles acabaram elegendo, porque eles sabem que Pedro era muito radical, ainda que não tinha firmeza. Para mim ainda falta firmeza. Vocês vão ver em Gálatas capítulo 1, Pedro ainda faltava ali firmeza, mas mesmo assim Pedro tinha clareza no sentido de que
né, no Novo Testamento não tem mais distinção entre judeus e gregos. Mas por falta dessa firmeza, deixou Tiago, né, ser escolhido dentre os que eram da circuncisão da igreja em Jerusalém, se tornou o principal líder. Então ele que deu a palavra final já em Atos 15. É muito estranho isso, mas aconteceu. E, bom, eu não vou ler a primeira parte, tá? Mas aqui, ó, a partir do versículo 19, o parecer final de Tiago. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Irmãos, que coisa estranha. Parece que, sabe, Tiago quer contentar os gregos e os troianos. Ele quer contentar uns e quer contentar outros. Ele é um grande conciliador. E ele concordou com o que Pedro disse, mas ele introduziu uma nova lei para os gentios que crerem no Senhor Jesus a observarem. Não sei se vocês entenderam. É como se dissesse o seguinte: vocês gentios que creram no Senhor Jesus não são obrigados a observar a lei de Moisés. E nós judeus que cremos em Jesus, nós ainda somos judeus, nós temos que observar a lei de Moisés. Então vocês estão muito soltos, muito livres, vocês não precisam observar nenhuma lei. Então eu vou dar algumas ordenanças para vocês observarem. Vocês estão entendendo ou não? Irmão, realmente nós somos libertados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não é para ninguém colocar sobre nós nenhum jugo. Quem dá direção a nós é o Espírito. Quem governa sobre nós é o Espírito. Quem tem liberdade sobre nós é o Espírito. Irmão, não é. Porque o homem parece que ele gosta de regras para seguir. Quando você entrega certas regras para seguir, parece que o homem fica contente. Se eu sigo essas regras, eu me sinto bem, eu tô agradando a Deus. Irmãos, isso é mero engano. Hoje, os que são da fé, irmãos, nós nascemos do Espírito. O vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Você escuta a sua voz, mas não sabe para onde ele vem, onde ele vai. Aí Jesus disse para Nicodemos: assim são os que são nascidos do Espírito. Quer dizer, irmãos, nós não seguimos mais regras, nós não seguimos mais a lógica, nós não seguimos ordenanças para nós praticarmos. Irmãos, se Deus ainda tivesse esperança na sua carne, na minha carne, de que nós conseguimos aperfeiçoar a carne praticando a lei, irmão, não precisaria ter Cristo vindo e morrido na cruz por nós. Estão certos ou não? Se pela lei nós pudéssemos ser justificados, então para que veio Cristo? É justamente o homem não consegue praticar a lei, mas o homem gosta de praticar a lei. Mesmo na igreja, eu tenho alertado vocês: não faça nada, que nada se torne um método entre nós. Nós não seguimos a métodos, nós seguimos ao Espírito. O Espírito tem que ter liberdade entre nós, mas o Espírito não anda solto assim não. O Espírito vem pela palavra. Se nós seguimos alguma coisa, irmãos, é pela palavra. E a palavra só se pratica pelo Espírito, porque homem nenhum consegue praticar a palavra, a obra de Deus, fazer a obra de Deus, mas só o Espírito.
Por isso, irmão, nós estamos no Novo Testamento, uma nova fase. Não precisamos de coisa para observar, tem que observar, tá? Então essas são as novas leis que Tiago introduziu para os gentios que creram no Senhor Jesus, tá? E ele conciliou com os que eram a favor de Moisés, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado. Como ele se dissesse para os que são da circuncisão: não se preocupa, Moisés vai continuar sendo lido. Eles vão continuar lendo a lei de Moisés, a lei de Moisés. Por isso, irmãos, Tiago não tinha clareza. E ele, conciliando as coisas, ele conseguiu introduzir uma outra linha de obra nas igrejas, que é o que a igreja em Jerusalém seguiu na segunda fase. Aí nunca mais você ouve no registro do livro de Atos dos Apóstolos o vigor, atuação do Espírito Santo, milagre, sinais, mas que quando chega em Atos 21, vamos dar uma olhada, Atos 21, já na terceira viagem de Paulo, já se passaram 8 anos, Atos 21 é no ano 58, Atos 15 no ano 50. Irmão, na verdade, eu fiz um gráfico, tá? Os irmãos vão passar para vocês, depois vai ser projetado para vocês. Eu fiz um gráfico para vocês entenderem a linha do tempo, tá? Que aconteceu, em que ano aconteceu cada fato desse que eu falei, tá? Eles vão projetar para vocês esse gráfico. E então, 8 anos depois, quando Paulo chega em Jerusalém, dá uma olhada no capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Muito estranho, porque Paulo foi recebido por Tiago e todos os presbíteros se reuniram para receber a Paulo. Não havia sequer um dos apóstolos. Por que será? O que aconteceu nesse meio tempo? E aí você vai entender lendo aqui. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, né? Paulo contou tanta coisa que o Senhor fez, levantando igrejas, né, do mundo gentil. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Irmãos, é como se fosse assim: muito bem o que você está fazendo, você fez tudo muito bem. Mas, esse mas, é como se dissesse: Paulo, você sozinho, com alguns cooperadores, vocês suaram, foram açoitados, levantaram tumultos, tanta dificuldade aqui, tanta dificuldade ali, né? Vocês com tanto sofrimento levantaram essas igrejas gentios. Se você somar o número de membros dessas igrejas gentios, não sei quanto chegaria, talvez alguns poucos milhares. Talvez 50 pessoas numa cidade, 200 pessoas na outra, 100 na outra. Se somar, o que vai dar 1.000, 2.000 pessoas que Paulo levantou. Agora dá uma olhada aqui em Jerusalém. Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Paulo, né, diz assim: e disseram para Paulo: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Aqui nós, só em Jerusalém, nós temos dezenas de milhares. Que são dezenas de milhares? São no mínimo 20 mil, né? Uma dezena de milhares é 10 mil. Dezena de milhares acima de 20 mil. 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei quantos. Irmãos, olha só que são dezenas de milhares. Todos eles creram no Senhor Jesus, dos judeus creram no Senhor Jesus. Olha só a observação: e todos são zelosos da lei. Fugiram do ensinamento dos apóstolos.
Não tem mais espaço para os apóstolos atuarem. Ninguém mais tinha apreço pela direção do Espírito. Ninguém mais tinha, né, um espírito humilde e aflito pela palavra, né, do Senhor. E eles estavam ali vivendo uma mistura da fé com a lei. Não tinha mais lugar para Pedro. Por isso que o Pedro saiu e escreveu, apacentava aqueles que ainda recebiam o ensinamento dos apóstolos. Irmão, essa foi uma grande visão para nós. A gente não consegue entender todo o contexto do livro de Atos dos Apóstolos sem o entendimento desse fato. Aí olha só, e foram informados, Paulo, a teu respeito, que você ensina todos os judeus dentre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo costumes da lei. Paulo, isso é um crime aqui em Jerusalém, que se há de fazer agora. Certamente saberão da tua chegada. Eles sabem que vocês estão chegando, vão sair na rua protestar, né? Fazem, portanto, o que te vamos dizer. Vamos consertar isso. Vamos mostrar para o povo aqui, você não é contra a lei, né? Estão aí entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, olha só que coisa grave, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões. Olha, Tiago insiste nessas ordenanças que lhe deu por gentios, né? Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Irmãos, não que essas coisas não devam ser, né? Não que essas coisas devam ser praticadas, não. Mas, irmãos, não é condição essencial para a fé. Não é condição essencial para a salvação. Para a salvação é crer em Jesus. É pela graça. Não é porque você deixou de comer comida sacrificada a ídolos, você vai ser salvo por isso. Não é porque você está evitando relações sexuais ilícitas, você vai ser salvo. Não é isso. A salvação é pela graça. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, é muito sério o assunto tratado aqui, né? Como consequência, o apóstolo Pedro não foi mais mencionado no livro de Atos. Depois de Atos 15 não foi mais mencionado. E quando Paulo subiu a Jerusalém, que eu li aqui, né? Então nós vimos uma igreja que na fase inicial era modelo para todos nós. Continua sendo um modelo para nós. Aquela fase da igreja vigorosa, realização de prodígios e sinais por meio do Espírito. Irmãos, até vou aproveitar e falar uma coisa. Hoje de manhã eu estava falando para os irmãos cooperadores a respeito também nós, graças ao Senhor, o Espírito está nos normalizando todas as coisas dentro da cidade de Jerusalém, depois dos muros levantados e as portas assentadas. Dentre todos os serviços normalizados, o Neemias se preocupou muito com o suprimento financeiro. Vocês repararam isso? Né? Ele acertou muito a questão de ofertas, porque a casa de Deus, para continuar funcionando, o serviço, o sacerdócio, né, dos sacerdotes e dos levitas funcionarem, e toda a operação dentro de Jerusalém precisam de suprimento. E isso, irmãos, graças a Deus, Jerusalém foi se normalizando. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós falamos de recursos financeiros, parece que há em nós um bloqueio já na mente, e nós passamos a raciocinar com a maquininha de cálculo e fazemos cálculos muito certinhos, porque nós estamos acostumados a isso.
Mas, irmãos, para as coisas do Senhor, não tem que fazer cálculo. Você ainda, irmão, tem que seguir na simplicidade de acolher a palavra profética. Se o Senhor falou, as coisas vão acontecer. Vocês acreditam ou não? Atos 2, 43. O que aconteceu? Em cada alma, Atos 42, 2:42, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Isso aí é o carro-chefe, que puxa tudo. A palavra profética puxa tudo. A comunhão sobre a palavra profética traz a saúde e uma vida normal na igreja. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque o Espírito Santo tinha autoridade, tinha liberdade. Aí, versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, fazer um judeu compartilhar as suas riquezas com você é um milagre dos milagres, certo? E ainda vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém tinha mais preocupação de ser a minha possessão, a sua possessão. Eles estavam à disposição da obra do Senhor, da igreja do Senhor, para o que o Espírito precisar, pode usar. Nós não chegamos a esse nível ainda. Vocês perceberam ou não? Nós não chegamos a esse nível, mas pouco a pouco vamos chegar. Vamos chegar? Mudar a nossa cultura. Irmão, a nossa vida só faz sentido se eu estiver servindo para um propósito maior. E qual é o propósito maior? Fazer a vontade de Deus. Se eu estou em Jerusalém, e eu quero que Jerusalém esteja funcionando normalmente para trazer o Senhor de volta. Que a obra do Senhor avance e faça a vontade que ainda falta fazer. E para isso, irmãos, o Senhor vai precisar da nossa mão de obra, nossa energia e também dos nossos recursos financeiros. A nossa vida só tem sentido quando estamos sendo úteis na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Do contrário, não, para quê? Para quê? Para que ter um carro a mais, ter uma casa a mais, ter uma propriedade a mais? Para que tudo isso? Não se leva nada no caixão. Só faz sentido, irmãos, a nossa vida ser para o Senhor. Por isso, irmão, nessa conferência nós vamos fazer uma consagração para o Senhor. Vamos assinar uma aliança com o Senhor. Pouco a pouco eu dizer para o Senhor: Senhor, ainda que do lado financeiro ainda não alcance esse ponto, mas nós queremos firmar uma aliança com o Senhor. Pouco a pouco, Senhor, com tua palavra vem trabalhar no meu coração. Tá? É só isso que eu quero falar. Vamos lá, para voltar lá. Ó Senhor Jesus, os judeus crentes de Jerusalém estavam preocupados com a vinda de Paulo, né? Porque o que ele prega entre os gentios era não praticar a lei, não seguir mais a lei de Moisés. Isso vai colidir contra a orientação da igreja em Jerusalém na sua segunda fase. Vocês perceberam que agora, na obra do Senhor, nas igrejas do Senhor, há duas direções de obra? E só pode ter uma direção certa. Deus não pode trabalhar em duas direções. Deus só tem uma direção. Deus não pode ter dois evangelhos. Deus só tem um único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Mas os de Jerusalém começaram a praticar outro evangelho. Isso é muito grave.
Então, ó Senhor Jesus, esse é o pano de fundo que eu estou apresentando para vocês, para melhor você entender o livro de Gálatas. Agora, voltando para a segunda viagem de Paulo, eu vou falar quando é que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Na segunda viagem, vamos olhar ainda Atos 15, lá no ano 50, Atos 15. Depois dessa reunião em Jerusalém, eu até acho, sabe, que Paulo, para não criar mais problema, aceitou essa conclusão, essa decisão, principalmente feita por Tiago, e se comprometeu a levar a decisão de Jerusalém a todas as igrejas dos gentios. Para mim, irmãos, isso se tornou um problema, porque Paulo teve que levar essa decisão de Tiago para as igrejas, mas nas suas epístolas você não vê nada disso, né? Então, aí quando chega no capítulo 15, versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A partir da segunda viagem, ele se separou de Barnabé. A discussão foi o jovem João Marcos, né, que Barnabé queria levá-lo, mas Paulo não achava certo levá-lo, que havia desistido já na primeira viagem pelas dificuldades da viagem, né? Então eles discutiram e Paulo seguiu uma direção e Barnabé seguiu outra. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu então para a Síria, Cilícia, e confirmando as igrejas. Aí ele chegou também a Derbe, a Listra, e ali havia um discípulo, Timóteo, e agregou a Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo foi grandemente aperfeiçoado por Paulo nessas viagens e se tornou o seu cooperador mais confiável, seu cooperador, né, mais íntimo dele era o Timóteo, tá? Aí, versículo 6: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vocês perceberam, não, essa descrição? Paulo, com Silas e Timóteo, foram para Frígia, Galácia, e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quer dizer, descer ao sul. Eles estavam indo, né, de Jerusalém, de Antioquia, subiram, estavam indo a oeste, né, e eles queriam descer ao sul para a Ásia, e o Espírito Santo impediu. Você já pensou você ser impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra? No seu conceito religioso, jamais pregar a palavra estaria errado em alguma região. Você diz, não tem nada de errado eu ir lá pregar a palavra. Mas vocês viram que, irmãos, nós, a igreja no Novo Testamento, não seguimos as regras. Nem aquilo que você acha que é certo um cristão fazer, você tem que fazer, você tem que seguir, é o Espírito. Quem tem autoridade suprema na igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Paulo queria descer ao sul, na Ásia, para pregar a palavra. O Espírito Santo disse não vai. E depois, versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, que é mais ao norte, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ué, o Espírito Santo pode impedir você de pregar a palavra? Pode impedir você para ir para um lugar pregar o evangelho? Mas impediu a Paulo. E o que fez Paulo? E tendo contornado Mísia, nós desceram a Troade.
Quer dizer, eles não tinham outra opção, seguiram ao oeste, ao lado ocidental, né? A direção oeste, e não conseguiram ir para o sul, o Espírito Santo impediu, não conseguiram ir para o norte, o Espírito de Jesus impediu, eles foram até o limite da terra seca, é um porto, Troade, porque Troade já fica no mar Egeu, e atravessando Troade já é Macedônia. Então eles chegaram no fim da terra e não sabendo porque o Espírito Santo não os permitiram trabalhar ali. Aí naquela noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, por que eu estou lendo tudo isso? Eu quero mostrar para vocês que nós não seguimos mais a lei, nós não seguimos nem o que nós achamos ser lógico na religião cristã, até ser lógico no nosso conceito de cristão de pregar a palavra. Irmão, nós somos totalmente governados pelo Espírito Santo, principalmente aquele que quer fazer a obra do Senhor, não é fazer a obra pelo seu conceito do certo e errado, muito menos você que é irmão responsável de uma igreja, continuar levando a sua igreja da maneira religiosa, da maneira do seu conceito. Irmão, nós não temos liberdade. A igreja é do Espírito, a igreja é do Senhor, a igreja não é algo do meu bolso. A obra do Senhor, da qual eu sou um dos responsáveis, mas irmãos, a obra não é minha, não é minha propriedade. Nós somos governados pelo Espírito Santo. Ele que tem que ter liberdade, ele tem que ter autoridade total, né? Então, irmãos, aí eles foram até Macedônia. Ó Senhor Jesus, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós, o Novo Testamento, nós somos aqueles que seguem o Espírito. E como segue o Espírito, hoje nós sabemos, é através da palavra, né? Da palavra. Muito bem. Aí Paulo então atravessaram o mar Egeu, eles foram até a primeira cidade da Macedônia, Filipos. Ali então, vocês sabem, já aconteceu, né, que ele encontrou com uma mulher que vendia pano, vendia púrpura, era tecido caro, e a Lídia e toda a sua casa, né, foram salvos e foram batizados. E eles foram presos, e no cárcere eles foram açoitados, mas Paulo e Silas estavam alegres. Irmãos, olha só, essa é a beleza de servir no Novo Testamento. Irmãos, nós podemos passar por sofrimentos, nós podemos passar por oposições, mas irmãos, o Espírito é conosco. Se você segue o Espírito é com você. Você não sente tristeza, você tem alegria. Os nossos comportores nas ruas enfrentam dificuldades, um sol escaldante, chuva, né? Oposições, mas irmãos, eles têm alegria, porque o Espírito Santo é com eles. Irmão, nós estamos trabalhando com muita dificuldade, porque nós estamos no meio de lutas de reinos, 2 reinos. O império das trevas é muito forte nessa terra, nós não temos força contra eles, mas graças a Deus, irmão, nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Estamos trabalhando para o Espírito Santo. Ele nos protege, Ele nos guia. Irmãos, Ele que tem autoridade, é a autoridade do Espírito Santo. Muito bem. Então assim, irmãos, Paulo foi para Macedônia, e aí levantou, né, o carcereiro, toda a casa carcereira é salvo. Não tenho tempo de falar sobre isso. E depois Paulo e Silas foram para Tessalônica, capítulo 17, versículo 1. E depois foram para Bereia,
e houve um tumulto. Os irmãos acharam melhor tirar Paulo de lá e ele foi para Atenas. Ele foi sozinho para Atenas. E quando chegou, né, em Atenas, de Atenas ele partiu para Corinto. Em Corinto ele encontrou um certo judeu, né? Aqui já está no capítulo 17, capítulo 18 já, né? Em Corinto ele encontrou, né, um certo judeu. Aqui, ó, vamos lá. Eu já estou terminando, tá? Não se preocupe não, já estou terminando. Quem está com fome? 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele, quer dizer, o imperador de Roma, Cláudio, decretou que todos os judeus tinham que sair de Roma, né, e para fazer censo. E Paulo, né, se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Você pode achar muito estranho essa profissão de fazer tendas, mas irmãos, Corinto era uma das regiões que se promovia grandes, né, festivais, festas, né, concentrações de tempo em tempo. Irmãos, você acha que lá tem infraestrutura de hotelaria para hospedar todas as pessoas que iam para lá? Não tinha hotéis, não tinha hospedaria suficiente num evento grande. Mesmo aqui na região de Campinas, irmãos, se fizer um evento, né, de 5.000 pessoas, irmãos, ainda bem que nós conseguimos hospedar 5.000 pessoas aqui dentro. Se você depender da hotelaria aqui da região, não consegue hospedar 5.000 pessoas. Não tem infraestrutura, né? Então, irmãos, era difícil. Então, dependia muito nessas ocasiões de pessoas fabricarem tendas, eles morarem em tendas. Vocês entenderam? Então, era certamente a ocasião de algum evento, tá? Então, Paulo se juntou a eles para fazer tendas, porque ele estava sozinho e tinha despesas, né? Não tinha um suprimento da obra, ele era a obra, né? Então, o que aconteceu? Ele passou a trabalhar com eles e todo sábado discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas, versículo 5, e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Ele passa a pregar o evangelho para os gentios, né? Aí, irmãos, vamos lá, versículo 19. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pois por enquanto, né? Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmão, se o Senhor é conosco, ninguém pode nos fazer mal. Inimigo pode tentar nos interferir na tempestade, na falta de energia, pode nos impedir numa doença, num acidente, irmão, mas não pode nos fazer mal. Nós estamos a serviço do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí, ali, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses. É nesse meio tempo, irmãos, que ele deve ter escrito. Aí, agora eu peço para projetar, né, essa linha do tempo que eu fiz, tá? Conseguem projetar? Está aí projetado, né? Vocês perceberam que nesse 1 ano e meio que
Paulo permaneceu em Corinto. Ele escreveu no ano 52, dá para ver 52 aqui? No ano 52, deve ter escrito no ano 52 a primeira carta aos Tessalonicenses. Vocês se lembram que a Tessalônica foi uma igreja levantada por ele nessa viagem? E uma igreja tão novinha, ele já escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 52. E provavelmente no ano 53, a segunda carta aos Tessalonicenses. E no ano 53 para 54, ele deve ter escrito o quê? O livro de Gálatas. Então, o livro de Gálatas foi escrito no ano 54. Quer dizer, logo depois do acontecimento de Atos 50, de Atos 15, do ano 50. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso eu quis mostrar para vocês, é um pano de fundo para nós entendermos melhor o livro de Gálatas. O livro de Gálatas se não tivesse essa pressão do Atos 15, da igreja em Jerusalém, dar uma guinada para seguir a lei, irmãos, e influenciar as igrejas dos gentios, Paulo não teria essa preocupação. Ele então teve que escrever essa carta aos Gálatas por causa desse desvio da igreja e dessa pressão que a igreja estava sofrendo. E nós temos que ter clareza sobre a verdade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é um só. Não pode ter dois evangelhos. O Evangelho é o único Evangelho. Esse único Evangelho é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que Jesus Cristo veio para pregar e os seus apóstolos deram continuidade. Nós temos que nos conservar dentro do único Evangelho, que é o Evangelho, né, da vida, da graça, de seguir o Espírito Santo, né, para fazer a obra de Deus. Amém? Então era só isso na primeira mensagem. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, por gentileza, não saiam. Nós temos avisos importantes para dar para os irmãos. Amém? Muitos ainda chegaram nessa madrugada, nessa manhã, e não pegaram os avisos de ontem à noite. Então, por gentileza, vamos prestar atenção nos avisos, tá bom? Ontem, o irmão Billy nos explicou que o Bucafé